Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvo a Deus, oportunidade. Louvo a Deus por esta oportunidade que Deus me concedeu. Glorifico a Deus pela vida do irmão Benito, pelo convite nesta tarde. Estamos aqui para glorificar ao Senhor. Abra a tua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo 15, no verso 30. Provérbios 15, 30. Aleluia. Glória a Deus. Que nesta noite você possa glorificar, exaltar o nome do Senhor, independente das palavras que aqui serão ditas, que você não adore por palavras ou por canções, mas que você adore ao Senhor o que Ele é. E Ele é digno da sua adoração, Ele é digno do seu glória, do seu aleluia. Amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Nesta tradução que eu fiz a leitura, diz isso, mas em algumas traduções diz: um olhar amigo alegra o coração. As boas notícias fortalecem até os ossos. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor. Glorifico o teu nome, Pai, por estar aqui, Senhor, uma vez mais, na sua casa, Senhor, diante da sua presença, Senhor. Nós te louvamos, Pai, que nós venhamos desaparecer e o Senhor venha crescer nesta noite, Pai. Deus santo, Deus poderoso, eu creio, Senhor, no teu chamado, Senhor. Creio que se estou aqui, Senhor, porque o Senhor chamou e porque o Senhor tem uma palavra para o seu povo, Pai. Então o meu pedido é, Senhor querido, que hajam corações abertos, Pai, para que a tua palavra, Senhor querido, ó Deus, possa adentrar, Senhor, ó Deus, e possa haver transformação, possa haver, Senhor querido, restituição, possa haver renovo nesta noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, aonde houver um coração aberto, entra, Senhor, faz morada e muda o que precisa ser mudado, Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Por bondade, tome o seu assento. Deus colocou em meu coração esta mensagem. E o tema desta mensagem é um olhar amigo. Eu quero iniciar esta mensagem perguntando para você: como tem sido o seu olhar? Qual é o seu olhar? Será que o seu olhar tem sido um olhar crítico? Será que o seu olhar tem sido um olhar acusador? Será que o seu olhar tem sido um olhar maldoso? Será que o seu olhar tem sido um olhar impuro? Qual tem sido o seu olhar? Será que o seu olhar tem sido um olhar amigo? Estamos em um culto de evangelismo. E evangelizar, para evangelizar, é preciso ter um olhar amigo. Um olhar amigo para as pessoas que estão caídas aí fora. E que muitas vezes a gente acaba não tendo. Quando a gente passa por pessoas, às vezes a gente até tem um olhar de dó. Mas de fato um olhar amigo a gente não tem. Porque quando a gente tem um olhar amigo, a gente estende a mão. A gente passa e tem uma palavra. Este texto que lemos em Provérbios é um texto que fala sobre boas novas, boas notícias. E eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nesta noite. E a palavra diz que as boas notícias fortalecem até os ossos. E a boa notícia é que, independente da situação que você esteja passando, o meu Jesus tem um olhar amigo para a tua vida. Esta é a boa notícia.
Ele está com seu olhar amigo para a tua vida. O livro de Provérbios tem por autor Salomão, com trechos escritos por Agur e pelo rei Lemuel. A data que foi escrito este livro de Provérbios foi cerca de 950 a.C., com trechos em 720 a.C. O rei Salomão era rei de Israel, filho de Davi e filho de Betseba. Reinou por 40 anos, de 970 a 930 a.C. Ele assumiu o trono quando tinha cerca de 20 anos de idade. E a Bíblia nos conta que Salomão era um homem muito sábio. Era um homem de uma sabedoria sobre-humana. Porém, a sua sabedoria não era perfeita. Ou ele não teria desobedecido de uma forma tão exacerbada, tão clara, tão explícita ao Senhor, e desagradando e ficando longe daquilo que Deus tinha para ele. Mas só em Cristo Jesus, pastor Rony, só em Cristo Jesus, a verdadeira sabedoria e todas as passagens de Provérbios vieram a se cumprir. Através de Cristo, através de Jesus. Porque Jesus, Ele é o exemplo pleno de tudo, pois Ele é aquele em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nos diz em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 3. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros. E eu quero falar de Jesus, embora o texto esteja em Provérbios, e você pode me perguntar, mas como em Provérbios? Eu sou um pregador cristocêntrico. Em toda a palavra do Senhor a gente pode ver Cristo revelado. E este texto onde fala de um olhar amigo que alegra o coração, eu posso sim trazer como o olhar de Cristo para a humanidade, como o olhar de Cristo para a minha vida, o olhar de Cristo para a sua vida. E o olhar amigo alegra o coração, e que nesta noite, se houver um coração triste, que possa a alegria começar a brotar no seu coração, porque a palavra do Senhor nos diz que um olhar amigo alegra o coração, e o olhar de Cristo está sobre nós nesta noite. Glória a Deus. As boas notícias fortalecem até os ossos. Se você entrou aqui fraco, se você entrou aqui triste, esta é a noite de você sair daqui fortalecido, através da palavra do Senhor, através das boas notícias que traz a palavra do Senhor. Talvez você possa dizer, mas é só mais uma palavra, é só mais uma vez que o irmão vai dizer que Jesus morreu na cruz. Mas fala para mim, cá entre nós, tem uma notícia melhor do que o nosso Redentor morrendo na cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados? E melhor, Ele ressuscitou, está vivo, e Ele está em nosso meio. Ele está contemplando a sua vida, Ele está olhando para você, Ele tem um olhar diferente de mim e de você. Muitas vezes a gente olha para certas situações, ou para certas pessoas, e não consegue ter um olhar amigo. Ou porque o irmão caiu, pecou, ou falhou, ou errou, ou não está num dia bom, você passa e olha e... esse irmão não está legal. Mas por que a gente não começa a praticar e ser como Cristo? Ter um olhar amigo. Que a gente possa passar a ter um olhar amigo para as pessoas. Começar a deixar um olhar crítico, olhar maldoso, olhar acusador de lado, e começar a olhar como Cristo olha.
ter um olhar amigo, porque um olhar amigo, diz a palavra, alegra o coração. Você pode, em vez de matar uma pessoa, deixar uma pessoa triste, você pode trazer alegria para o coração dela, com um olhar amigo teu. Quando a gente sai para evangelizar, a gente precisa resplandecer Cristo, resplandecer o olhar amigo de Cristo. Mas não é só quando a gente vai evangelizar. A gente precisa também transparecer esse olhar amigo dentro da igreja, dentro da nossa casa, no trabalho, na escola. Eu sei que às vezes não é fácil. Não é fácil. Mas a palavra de Deus nos diz que esse é o caminho. E eu quero trazer algumas passagens onde Jesus revelou de fato o seu olhar amigo. Em João, no capítulo 5, no verso 6, havia um homem que estava há 38 anos, à beira de um tanque, paralítico, sofrendo. E a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 5 de João, no verso 6, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. É fácil de detectar o olhar amigo de Jesus aqui. Existiam muitas pessoas ali que olhavam aquele homem à beira daquele tanque. É bem verdade que é uma lenda urbana a questão do anjo que descia e agitava as águas, e ali as pessoas, quando desciam o tanque, eram curadas. Mas aquele homem acreditava nisso. As pessoas que estavam ali acreditavam nisso. Mas não tinha uma pessoa sequer com um olhar amigo para levar aquele homem até o tanque. E a história nos diz que 38 anos ele estava ali. E a Bíblia nos diz, o texto nos diz que vendo Jesus com um olhar amigo, não vai querer levar ele ao tanque, vai desmistificar esta lenda e vai dizer: olha, você quer ficar são? Porque eu estou olhando para você com um olhar amigo. E a Bíblia nos conta que aquele homem foi curado, pegou a sua cama, colocou nas costas e saiu glorificando ao nome do Senhor. Quem sabe nesta noite você tem uma doença que você pensa que não tem cura, você está passando dificuldades na tua saúde. Eu quero te dizer que o meu Cristo que vive está com um olhar amigo, olhando para essa tua dificuldade, e Ele diz: tem cura nesta noite para você. Ora barra súria candarai. Não é eu que estou falando, mas é Ele que está falando aqui nesta noite. Ele tem cura nesta noite para a tua vida. Glória a Deus. Não é em nome do pastor, não é em nome do Leandro, mas é em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, e Ele está aqui para te curar nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Outra passagem, em João, no capítulo 6, quando Jesus ele está ensinando uma grande multidão. Eu vou pegar aqui no celular porque eu marquei algo aqui. Ele está ensinando a multidão. E a multidão está ouvindo. Só que já está ficando tarde. Só que Jesus ele é tão bom
que além de pregar, além de ensinar, ele tem que matar a fome do povo. Eu ouvi um status do Caio, do meu primo Caio, que diz assim: Jesus era tão gente boa, que depois que pregava, ainda dava lanche. Os adolescentes gostam disso, né? Jesus era muito bom. Além de pregar, no final tinha lanche. Os discípulos disseram: mestre, despacha esse povo, que está ficando tarde. O olhar dos discípulos: manda esse povo embora, despacha esse povo. Que tipo de olhar tinham os discípulos? Mas Jesus, com um olhar amigo, vai dizer assim: não, pera lá, tem o lanche, tem o lanche. Olha o que a Bíblia nos diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo, com um olhar amigo, não está dizendo aqui com um olhar amigo, mas eu consigo identificar o olhar amigo de Jesus nesta passagem, coisa que os discípulos não tiveram. Oh, glória a Deus! Jesus, com um olhar amigo, vai dizer: onde? Felipe diz: onde compraremos pão para esses comerem? Jesus sabia de tudo, mas quis testar Felipe. Então apareceu um menino, com alguns pães e alguns peixinhos, e a Bíblia nos conta que Jesus multiplicou esses pães e esses peixes, matou a fome da multidão e ainda sobraram muitos cestos de pães e peixes. Jesus está com um olhar amigo para a tua vida. Quem sabe você está passando dificuldade financeira na sua casa. Quem sabe a despensa da tua casa está vazia. Mas o meu Jesus olha para a tua vida com um olhar amigo. Ele diz: eu estou entrando com a providência na tua casa. Eu estou abrindo a porta de um emprego para você. Porque Ele te olha com um olhar amigo nesta noite. Há muitos de nós que podem te olhar com um olhar de desprezo. Há muitos de nós que podem te olhar com um olhar maldoso. Mas Cristo te olha com um olhar amigo. Ele te olha com um olhar amigo. E eu repito, Ele te olha com um olhar amigo. Quem sabe você diga: mas eu nunca tive um amigo. Dias atrás eu pregava numa quarta-feira e Deus me fez perguntar por algumas vezes se alguém nunca tinha tido um amigo. Aos meus olhos eu olhava e era todo mundo da congregação. Mas daqui a pouco um jovem levanta a mão lá atrás. E eu fiquei assustado, chamei ele para frente, abracei ele. E ele disse que nunca teve um amigo. O nome dele é André. Aceitou a Cristo aqui. Veio algumas vezes aqui na igreja. Nós precisamos ter um olhar amigo. Existem pessoas que nunca tiveram um amigo, que se sentem sozinhas, tristes. E nós temos esse olhar amigo que Cristo nos deu. Vamos usá-lo. Vamos olhar para as pessoas com um olhar amigo. Se você tem sobrando, divida. Se você vê o teu irmão em necessidade, ajude. Tenha um olhar amigo. Outra passagem é em João, no capítulo 8, no verso 10 especificamente. O contexto vai dizer sobre uma mulher adúltera, que foi pega em adultério. Levaram ela até Jesus e disseram: olha, esta mulher foi pega em adultério. A sentença é que ela seja apedrejada. Jesus está escrevendo na areia. E olha o que a palavra de Deus vai dizer. Jesus, ele vai falar: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Como era o olhar daquelas pessoas para aquela mulher? Era um olhar de morte, um olhar de acusação. E eles estavam ali para apedrejar ela.
Jesus falando isso, um a um começou a se retirar. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, a não ser a mulher. Note que existe um olhar nesta passagem. Um olhar diferente daquelas pessoas que queriam apedrejar. Uma mulher que estava em adultério. O olhar de Jesus. Um olhar amigo. Olha, não tem ninguém aqui mais. Quem te acusa? Ela vai responder que não tinha ninguém. Somente Jesus. Jesus diz, tampouco eu vou te acusar. Vai e não peques mais. O olhar amigo de Jesus estava presente ali na vida daquela mulher. Quem sabe você olhe para a sua vida, para o seu interior e diga, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um miserável pecador. O bem que eu devo praticar, não pratico. Mas o mal que não quero praticar, eu pratico. Não tenho valor nenhum. Deus não me quer mais. É mentira do diabo. Jesus está te olhando com um olhar amigo. O homem pode te condenar, o homem pode falar que você vai para o inferno, mas Jesus é o teu Redentor que vivo está, e está aqui para te perdoar nesta noite. Basta você se arrepender. Ele te diz, vá e não peques mais. Glória a Deus. Ele tem um olhar amigo para a tua vida. Aleluia. A outra passagem que eu quero falar é em João 11, na história de uma família que Jesus amava muito. E o olhar amigo de Jesus aqui era duplificado. Jesus amava todas as pessoas. Jesus ama a humanidade. Mas como homem, Jesus também tinha os seus amigos particulares. E esta família, em específico, eram seus amigos. Jesus tinha prazer em se relacionar com esta família, em sentar à mesa e comer junto com esta família. Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia nos conta que Lázaro fica doente e morre. E no diálogo que Jesus vai ter com as duas irmãs, quando ele tarda e vem, depois de tardar, ele chega. A Bíblia diz que ele conversa primeiro com Marta, e depois manda que Marta chame Maria. E quando Maria vem e se lança aos pés de Jesus, e vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia vai nos dizer, no verso 33 do capítulo 11, Jesus, pois, quando a viu, Jesus estava olhando para ela com um olhar amigo. E quando ele viu ela chorando, diz a Bíblia, e também os judeus que ali vinham com ela, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se e disse, aonde puseram seu irmão? Disseram a ele, vem e vê. E a Bíblia nos diz que Jesus chorou. O olhar de Jesus era tão amigo para aquela mulher, para aquela família, que a Bíblia nos diz que Jesus se compadeceu, que Jesus sentiu a dor dela e que Jesus chorou. Quando a gente tem um olhar amigo, irmão Benito, a gente chora com os que choram. Quando a gente tem um olhar amigo, a gente sente a dor do outro e sofre junto. É assim que é assim que precisa ser. E Jesus fez isso. Jesus fez isso. E a Bíblia nos conta que elas falaram, vem e vê. Mais uma vez eu detecto um olhar amigo de Jesus para uma pessoa que está morta, para uma família que está enlutada, que está triste. Mas ele vai dar uma ordem, retirem a pedra, e vai dizer, Lázaro vem para fora. E ele vem com vida. Um olhar amigo de Jesus em um ambiente de luto produz vida.
Em um ambiente de tristeza, Ele produz alegria. Em um ambiente de choro, de lágrimas, Ele produz riso, felicidade. E é isso que Ele tem para você nesta noite. Quem sabe você esteja vivendo em um contexto de luto, em um contexto de tristeza, em um contexto de lágrimas. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para profetizar para você. O olhar amigo de Jesus está sobre a sua vida. E Ele vai mudar essa história. Ele vai transformar o luto em vida. Ele vai transformar o choro em alegria. Ele vai transformar. Ele vai. Glória a Deus. Aleluia. As boas novas, as boas notícias de Cristo são a mensagem de livramento do domínio do pecado e da morte para viver sob a graça do Senhor. Nós temos tudo na mão. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Foi cantado aqui pela Vanessa tudo que o nosso Deus é. Quão grande e maravilhoso Ele é. Porque é tão difícil a gente compreender esta verdade e viver isso. E quando eu falo isso, Deus está me confrontando. Deus está batendo muito em mim. Porque a palavra passa primeiro aqui. E quantas vezes eu estive me sentindo sozinho, triste, angustiado, como a Mariana pregou ontem. Mas Jesus sempre está com um olhar amigo para as nossas vidas. E por que a gente não consegue compreender isso? Por que a gente não consegue ver isso? Às vezes a gente olha no espelho e fala: camarada, você não presta. Camarada, só faz coisa errada. E é assim que nós somos, irmãos. Somos pecadores. A gente tem a língua muito rápida para falar mal das pessoas. A gente tem a língua muito rápida para apontar alguém. Mas a gente tem a língua encolhida para poder abençoar, para poder dar vida para as pessoas. E sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão bem. Os nossos olhos estão maus. A gente precisa começar a vivenciar e viver essa verdade. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 22, vai dizer: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se você quer ser a luz do mundo, se você quer transparecer a luz de Cristo, você precisa cuidar dos teus olhos. Como está o seu olhar? Para onde você está olhando? Como você está olhando o teu próximo? No verso 23 vai dizer: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Te pergunto de novo: como estão os seus olhos? Como estão os seus olhos? O Evangelho fortalece até os ossos. Jesus, Ele é a fonte de fortalecimento. Você que está se sentindo fraco, você que precisa de um renovo, levante as suas mãos. Eu estou profetizando: Jesus é a fonte de fortalecimento. Receba da parte dEle. Ele te fortalece nesta noite. Ele te renova nesta noite. Ele é a fonte de fortalecimento. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Ele é o meu e o teu socorro bem presente na hora da angústia. Você que está se sentindo só, triste, Ele está aqui com um olhar amigo.
Feche os teus olhos e contemple pelos olhos da fé. Feche os olhos carnais. Mude o seu olhar nesta noite. Ele é o teu melhor amigo, Ele está te olhando, Ele está contemplando a tua vida, Ele conhece o teu sentar, o teu deitar e o teu levantar. Ele te sonda, Ele te esquadrinha, Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele está te olhando com um olhar amigo. Aquilo que talvez falta nos seus pais, aquilo que talvez falta, oh Deus, aquilo que talvez falta na sua casa, aquilo que talvez falta, aqui está Jesus, o Nazareno, o meigo Nazareno. E Ele te olhou de tal maneira, Ele te olhou com um olhar tão amigo, que se despiu da sua majestade, aceitou a proposta do Pai. Ele se despiu da sua glória, desceu nessa terra com um olhar mais amigo que já houve nesta terra. Por Ele ter um olhar amigo, Ele vai sofrer tudo que Ele sofreu. Dias atrás eu falei para a Josinha que ele apanhou com um azorrague, e ela me perguntou o que era. Azorrague era um pedaço de pau com um pedaço de fio, algo assim, e na ponta tinha ferro e pedaços de ossos, e quando aqueles ferros, aqueles pedaços de ferros e ossos batiam nas costas, grudavam, e quando puxava era arrancado a pele. E não foi só uma chibatada, foram várias chibatadas. E sabe por que ele passou por isso? Porque ele estava com um olhar amigo para a tua vida. Sabe por que ele se sujeitou a ser traído, a ser rejeitado? Porque ele estava com um olhar amigo para a tua vida. Será que você consegue contemplar isso nessa noite? Ele foi até aquela cruz, mesmo dizendo em um momento de agonia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi até o fim, porque ele te olhou com um olhar amigo. E ele morreu porque ele te olhou com um olhar amigo. E as boas notícias estão nas tuas mãos. Você é detentor das boas notícias. Ele morreu lá na cruz do Calvário para te dar um olhar amigo, para você repassar para outros. Sabe, eu como pregador nesta noite, eu quero te pedir perdão. Você que está me ouvindo aqui, você que vai me ouvir depois na internet, se por acaso um dia eu tive um não olhar amigo para você, se eu tive uma atitude que não demonstrou um olhar amigo, nós como pregadores precisamos ser mais humildes e entender que a gente não é totalmente santo, perfeito, que a gente erra, a gente peca, a gente falha. E reconhecendo isso, a gente vai verdadeiramente pregar o evangelho verdadeiro, que mostra o pecado do ser humano, mostra as nossas misérias, o quanto nós somos falhos, e que Jesus é o centro, e que Ele é aquele que nos restaura, aquele que tem a redenção para a gente. Eu desconheço um evangelho que exalta o homem, que coloca o homem no centro. Isso não é evangelho, o evangelho é Jesus, é dele, Ele é a boa notícia, e Ele está aqui com um olhar amigo para você nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Iramando, ai, séria, labraia, súbrica, larrácia. Ele está aqui. Você pode levantar as tuas mãos e dizer uma palavra para Ele.
Ele está aqui te olhando com um olhar amigo, e Ele está esperando que você também tenha um olhar amigo para Ele, e não somente um olhar amigo, mas uma palavra de amor a Ele. Se Ele é o teu amigo, diga uma palavra a Ele, diga uma palavra de adoração a Ele. Ele está aqui nesta noite, e Ele quer mudar a tua história. Olebriai, assubicalai. Glória a Deus. Se coloque de pé, por bondade. Aleluia. Venha louvar, Érica. O olhar de Jesus nos acalma e doa uma doçura de si mesmo, e se doa a cada instante para o bem da humanidade. Ele tem um olhar que a tudo e a todos perdoa. Ele releva as nossas fraquezas e a falta de conhecimento que ainda pairam na caminhada. Ele não está com um olhar de julgamento para você. Ele não está com um olhar maldoso para você. Ele não está com um olhar ruim para você. Ele está te olhando com um olhar amigo. Sinta a presença dEle, sinta o abraço dEle, sinta o toque dEle. Um amigo abraça na hora da dificuldade. Um amigo está do lado na hora da dificuldade. Ah, mas eu estou alegre, eu estou feliz. O amigo também está nas horas alegres. Ele está aí. Pode louvar, pode louvar. E você, irmão, vem à frente. Você que reconhece Ele como amigo. Venham adolescentes, pré-adolescentes. O teu amigo está aqui. Ele está te olhando. Ele está contemplando a sua vida. Oh, aleluia. Venham, irmãos, tenham um passo, uma ação. Saia do teu lugar. É a água que mata a sede. Oh, aleluia. Quando estou cansado, sei, Ele Glória é a a Deus. minha rede. Ele é a luz do meu caminho, o sol mais lindo sempre a brilhar. Ao seu lado não corro perigo, posso confiar. Ele é Jesus, o meu melhor amigo, minha canção, Ele é o meu sorriso. É simplesmente tudo, é a razão de tudo. Você que tem Jesus A como seu melhor esperança amigo, que me venha. faz viver. Ele é a força que me faz vencer. É simplesmente tudo. Não se prenda. É a razão Dê de um tudo. passo para Ele. Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. E se acaso eu cair, seguro em minha mão. Longe de ti tenho certeza que eu não Adore a consigo. Ele. Adore a Ele. Sinta o toque dele. Está gravado em minha mente e em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é meu melhor amigo. Aleluia. Jesus é tudo que preciso. Aleluia. Tu és tudo que precisamos, Jesus. Aleluia. Adore a Ele. Você tem liberdade na casa do Pai. Ele é teu Jesus, o amigo. meu melhor amigo. Adore, minha adore. canção, Ele é o meu Oh, sorriso. aleluia. É simplesmente tudo. Sinta o renovo da presença dele. Sinta o É a renovo razão dele. de tudo. A Você que esperança está que me enfermo, faz viver. sinta a cura. Ele é a força que Em me nome de faz Jesus. vencer. É Em nome de simplesmente Jesus. tudo. É a razão de tudo. Você que tem o desejo de falar em línguas estranhas, Quero viver fale. sempre ao seu Sinta o lado, renovo caminhar dele em nesta sua noite. direção.
E se acaso eu cair, segura em minha mão. Longe de ti tenho certeza que eu não consigo. Está gravado em minha mente e em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é meu melhor amigo. Ele é teu melhor amigo. Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. Glória e se acaso eu cair, segura em minha mão. Longe de ti tenho e Ele certeza segura que e te eu não levanta desse chão. Ele te ajuda. Está gravado em minha mente e em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Jesus é tudo que preciso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero perguntar nesta noite, se há alguém em nosso meio que quer aceitar a Cristo, que ouviu esta palavra e reconhece que Ele é o teu melhor amigo. Ele está aqui te olhando com um olhar amigo, porque Ele é o teu melhor amigo. Ele está de braços abertos para você nesta noite. Você que deseja aceitar a Jesus, dê um sinal com a sua mão. Temos alguém nesta noite para aceitar a Jesus? Amém. Eu vou orar. Guarde na tábua do seu coração esta palavra. Jesus, Ele te olha, Ele te vê, Ele é o teu amigo, Ele te olha com um olhar amigo. Não importa o que as pessoas digam de você, não importa o que você mesmo diga de você, Jesus te olha com um olhar amigo. E é bem verdade que o próprio Judas que o traiu, Jesus, Ele, depois de ser traído, Ele vai chamar Judas de amigo. Embora naquela época fosse uma prática normal, era um dito popular, a palavra amigo era normal, chamar de amigo. Mas Jesus, neste momento, não foi só por dito popular. Ele realmente chamou Judas de amigo, porque Ele tinha Judas como amigo. E Ele te tem como amigo, independente da circunstância. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu glorifico o teu nome. Ó Deus, por esta palavra.